Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um filme que se chama Estrelas Além do Tempo, que conta a história de 3 mulheres negras que trabalhavam na NASA na época da Guerra Fria, ou seja, na corrida espacial entre a Rússia e os Estados Unidos. O filme conta a história dessas 3 matemáticas negras e suas dificuldades, o preconceito que elas sofriam na época simplesmente por serem negras e também serem mulheres. Existem 2 aspectos que a gente gostaria de tratar nesse vídeo. O primeiro é o fato de que na história da matemática, se a gente olhar a história da matemática, a gente tem uma predominância de homens brancos, né, que são esses considerados as pessoas, os gênios da matemática, né? Se a gente olhar a história da matemática que a gente tem na escola, da disciplina matemática, a gente percebe isso. E inclusive no senso comum, às vezes as pessoas têm a ideia de que a matemática é só coisa para os meninos, que as meninas não têm habilidades o suficiente para mexer com a área das exatas. Então esse filme, ele questiona isso também. Ele questiona esse paradigma que a gente tem dentro da área das exatas e que foi quebrado e está sendo quebrado ao longo dos anos. E esse filme retrata como as mulheres tinham realmente dificuldade de entrar nesses ciclos, nesse caso, contando a história especificamente dentro da NASA, mas como as mulheres, além de elas serem mulheres, elas eram negras, como elas tinham dificuldade de entrar nesses espaços que eram predominantemente ocupados por homens e homens, além de ser homens brancos. Então esse filme tem toda uma discussão da luta que essas 3 matemáticas tiveram para ganhar o direito de poder frequentar simplesmente os espaços ocupados pelos engenheiros, pelos matemáticos da NASA. Então esse é o primeiro aspecto. É muito interessante perceber as dificuldades e como elas vão, com bastante persistência, quebrando essa ideia de que só os homens poderiam ter acesso àquelas cadeiras ocupadas na NASA. O segundo aspecto bem interessante desse filme é a matemática em si. As 3 eram muito boas em matemática. Mas uma delas, a Catherine, ela tinha uma habilidade surpreendente. Então o filme mostra também como a gente pode pensar essa matemática na prática. Então a matemática desenvolvida por esse grupo de mulheres negras permitiu com que na época os Estados Unidos ganhassem essa guerra espacial e conseguisse colocar o primeiro homem em órbita, né? Então o filme também mostra essa relação entre a matemática formal e como ela pode realmente servir como base tecnológica para esses feitos gigantescos que a gente encontra na humanidade, como por exemplo, na época da Guerra Fria, levar um homem ao espaço. O filme vale muito a pena ser assistido. Além de mostrar toda essa luta política entre as mulheres e o direito de poder frequentar esses espaços comumente frequentados por homens, mostra também como a matemática pode ser uma ferramenta surpreendente para a gente conquistar muitos feitos, como por exemplo o desenvolvimento de várias tecnologias que envolvem áreas diferentes. No filme, principalmente retratado a área tecnológica e das engenharias. Estrelas Além do Tempo é aquele tipo de filme que te faz pensar em várias coisas, principalmente nossos alunos que estão envolvidos de certa forma com a matemática. Ao assistir esse filme, a gente abre o leque de possibilidades e a gente começa a pensar um pouco como a matemática pode influenciar várias dinâmicas sociais, como por exemplo na época então da Guerra Fria, com essas mulheres negras fazendo o seu trabalho dentro da NASA. Se tiver a oportunidade de assistir esse filme, conte para nós aí nos comentários como é que foi a experiência, o que você achou. É um filme muito importante para a gente entender a matemática na sua prática, mas também ver como a matemática influencia as dinâmicas sociais e muitas vezes está presente dentro de um jogo político que envolve o ganho de direito
de algumas mulheres negras, por exemplo, de frequentar algumas cadeiras e participar de algumas pesquisas importantes dentro da NASA, mas também importantes para o próprio desenvolvimento dessa ciência no mundo. Fica um grande abraço, pessoal, para vocês. Nos vemos por aí. Até mais. Tchau, tchau.